Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas desta manhã de quinta-feira. Hoje estamos a quinta-feira, 11 de maio do ano 2023. 11 de maio do ano 2023, estamos com uma temperatura 7 graus aproximadamente aqui na cidade de Cacequi. Nesta hora da manhã, quando são 7 horas e 3 minutos, estamos dando começo à nossa transmissão de uma nova programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, com a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. A proposta é trazer uma palavra de Deus de uma maneira clara, de uma maneira simples, de uma maneira que você possa entendê-la, compreendê-la, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada da palavra de Deus. Que Deus venha abençoar nesta manhã ao nosso irmão Benjamin, na cidade de Moçambique, em Moçambique, na cidade de Milange. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã. Este é o Ministério Vindos do Pai, e estamos então começando uma nova programação da Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Bom dia Carla, na cidade de Gramado. Que Deus venha abençoá-la junto à sua família, seu esposo, seu filho, sua filha. Que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Estamos, nestes dias, falando sobre o rei Josias. O rei Josias foi um homem que, entre as reformas que ele fez no reino de Judá, reino este que estava na idolatria, no pecado, na imoralidade, ele pôde restaurar o reino de Judá. Restaurou o culto, restaurou o templo, purificou sua casa, purificou a terra, enfim, foi um homem que fez as coisas. Nada é impossível de fazer quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar. E Josias foi esse tipo de homem que ele decidiu então honrar a Deus ante toda e qualquer circunstância. A prioridade de Josias era servir e adorar ao Senhor. Isto levou com que ele viesse ter tranquilidade durante seu reinado, que ele viesse ter paz durante o seu reinado. Restaurou todas as coisas. Nós falávamos que o povo estava subindo da idolatria, do pecado, da bruxaria, da imoralidade, enfim. Mas isto nos demonstra também que não importa nas circunstâncias que um governante possa pegar um país, uma nação, ou que um pastor possa começar trabalho numa igreja onde vai ser substituto de outro pastor. Por mais que esteja o ambiente contaminado, por mais que estejam afastados de Deus, o líder vai fazer com que essas pessoas, elas se voltem para Deus. Através do seu próprio exemplo, da oração, da pregação da verdadeira palavra, colocando Deus como prioridade absoluta na sua vida, no seu ministério. Deus como prioridade absoluta na sua vida e no seu ministério. Agora imagine um governante que queira
transformar o seu país, que queira fazer algo totalmente diferenciado. Hoje, na América Latina, nós temos o presidente de El Salvador, da nação de El Salvador, que é um presidente que está fazendo uma grande diferença naquela nação. Um presidente que tem uma aceitação entre os 70% e 80% da população. Ele marcou a diferença na sua nação. A criminalidade desapareceu absolutamente. Não tem mais esse índice de criminalidade que existia no Salvador. Então é possível, quando nós queremos mudar, podemos sim fazer uma grande mudança nas nossas vidas, nas nossas próprias vidas. Quantas vidas estão necessitando de uma restauração, de uma transformação? Mas sem Deus é praticamente impossível poder fazer essa restauração, poder fazer essa restituição de uma vida. Vemos tristemente como nossa juventude está sendo abandonada pelos governantes, não somente no Brasil, senão no mundo inteiro. As crianças estão sendo induzidas a fazerem coisas que não condiz com a sua própria idade. Estamos vivendo tempos extremadamente difíceis na nação brasileira, no mundo inteiro, no mundo globalizado, tal como ele está hoje. As famílias praticamente estão sendo deixadas de lado. Aquele plano original de Deus de criar uma família, daquele de deixará o homem em sua casa, seus pais, e se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Hoje já praticamente o casamento está sendo abandonado. Então necessitamos de restauração? Claro que sim. Necessitamos urgentemente de uma restauração. Necessitamos urgentemente, sim, porque estamos vivendo numa sociedade que está enferma. Uma sociedade que está enferma e que todos nós sabemos o diagnóstico e que também temos a cura através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josias, então, ele restaura a verdadeira adoração. Que tema seria esse para falar sobre a verdadeira adoração? Lembramos quando Jesus estava ali no poço, ali em Samaria, com a mulher samaritana, conversando com ela, quando de repente Jesus disse para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Hoje, nossos dias de hoje, preste bem atenção o que está acontecendo na igreja. Temos poucos adoradores e muitos artistas. Pouquíssimos adoradores e muitos artistas. E que ainda hoje, como a igreja também está sendo judaizada, necessitaríamos urgentemente de uma nova reforma dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma restauração do verdadeiro culto, da verdadeira adoração. Necessitamos hoje, nos nossos dias de hoje, 11 de maio do ano 2023, necessitamos a restauração dos nossos cultos, da nossa adoração ao Senhor.
Tem muitos mentirosos por aí dizendo serem adoradores do Senhor, mas são meros lobos com peles de cordeiro que estão visando encherem os seus cofres, suas contas bancárias. Convide eles para cantarem uma música na sua igreja e vai ver qual vai ser o preço que eles vão estipular para adorar ao Senhor. Desde quando está escrito na palavra de Deus que nós devemos de cobrar para adorar ao Senhor? Se dizem adoradores? Ainda mais, eu dizia, como a igreja está sendo judaizada, muitos deles se chamam levitas. Agora eu pergunto, são realmente descendentes da tribo de Levi? Vamos lembrar que a tribo de Levi eram os que estavam ao frente do sacerdócio no templo, dos cuidados do templo, de instruir as pessoas na palavra de Deus, de dirigir os sacrifícios, de colocar os pães das proposições ali no templo, manter a menorá acesa, enfim, o trabalho deles era no templo, da tribo de Levi. E hoje tem muitos que se chamam a si mesmo levitas. Outros se chamam adoradores, os salmistas, mas todos eles não adoram verdadeiramente ao Senhor. É necessário que aquele que adora o Senhor o adore em espírito e em verdade. Isto quem falou foi o Senhor Jesus Cristo. E que dizer das nossas pequenas congregações? Também tem pessoas que se dizem adoradores, mas o que elas querem é satisfazer o seu próprio ego. Sobem ao púlpito como se fosse um palco. E ali então elas começam a cantar. E pedem palmas para Jesus, porém elas não batem palma. Essa é a situação da igreja nos nossos dias de hoje. E que falar do dom profético que está tão banalizado? Que falar do batismo no Espírito Santo, do falar em línguas? Tantas coisas que devem ser restauradas na igreja do Senhor Jesus. Dancinhas que são ensaiadas por alguns segmentos pentecostais, movimentos ensaiados para logo serem trasladados ao culto de adoração ao Senhor. Chegamos até a igreja para buscar a nossa bênção, mas não para adorar ao Senhor, quando deveria ser o principal motivo de nós estar presentes ali na casa de Deus, num domingo ou no dia que tiver uma reunião de adoração, de cultuar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Seria nosso principal objetivo adorar ao Senhor, que Ele recebesse toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, e que nós pudéssemos dar toda a glória, toda a honra ao Senhor. Porém, é tudo o contrário. Chegamos até a igreja em busca de uma bênção, como se nós fôssemos a um supermercado a buscar algum produto. Quando Deus fala contigo através da palavra, ali vão falar em que são indiretas, ou que são charadinhas que estão lançando para uma determinada pessoa. Porque a palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela tem que nos incomodar.
ela tem que nos mover do nosso lugar de conforto, ela tem que tocar o nosso espírito, a nossa alma. A partir do verso 29, segundo a Crônicas 34, é quando nós lemos que Josias restaura a verdadeira adoração. Será que estamos necessitando de Josias nestes dias? Não estou dizendo que não tenha pessoas que adorem verdadeiramente ao Senhor. Tem. E são aquelas pessoas anônimas, que vivem no anonimato, que não são famosas, que não estão em grandes palcos com luzes, fumaça e sei lá quantas coisas mais. Cuidado, porque no inferno vai ter fumaça também. Meus amados e queridos irmãos, é tempo sim de nós fazer uma grande restauração na adoração. Mas que tal nós começar por nós mesmos? Por nós mesmos. Eu restaurar a minha vida espiritual e restaurar a minha adoração ao Senhor. Que eu possa restaurar a minha adoração ao Senhor. Para ser um adorador, não é necessário você estar num palco cantando. Adoração nos leva a nos postrar, a colocar o nosso rosto no chão e clamar ao Senhor. Nós lemos um exemplo da mulher cananeia. Ela se postrou e adorou ao Senhor. Seu rosto no chão, na areia quente do deserto de Sidom ou de Tiro. Ali ela se postrou, se ajoelhou. A samaritana foi tocada pelo Senhor e foi uma evangelista poderosa no meio dos samaritanos, porque muitos vieram para ouvirem ao Senhor. E quando ouviram ao Senhor, eles disseram: não cremos somente por aquilo que tu nos falaste, mas agora cremos por Ele também. Tiveram um encontro, tiveram um relacionamento, tiveram uma palavra diretamente da fonte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é a palavra viva. Primeiro que fez Josias, o versículo número 30 vai nos dizer que o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, grandes e pequenos, e ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que foi achado na casa do Senhor. Adorar a Deus é esquadrinhar a sua palavra, é ler a sua palavra. Sabe, nós continuamos lendo estes versículos e vamos encontrar que a nação de Israel também estava ali, ouvindo a leitura da palavra de Deus. Era um reino dividido, mas agora eles estavam juntos para ouvirem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra no nosso ser, ela vai até lá no mais profundo, ela toca o nosso espírito. É necessário que a palavra do Senhor toque no nosso espírito, não na sua alma. Sempre estou dizendo isto, porque na alma é onde estão as emoções, é onde estão ali nossas emoções, nossos sentimentos. E às vezes, emocionalmente, nós recebemos muito bem a palavra de Deus. Mas logo que nós vemos que não vai se cumprir aquilo que
nós falaram, porque nós ouvimos nas nossas vidas, porque não temos vida com Deus. Porque para que a palavra de Deus venha se cumprir nas nossas vidas, nós temos que ter vida com Deus. Ontem conversava com uma pessoa sobre seu negócio e sobre um sócio que ela tinha. Essa pessoa disse que quando ela segue os coaches, motivadores, não é mal assistir uma conferência, uma palestra de um coach. Não é errado. Não é errado. Errado é deixar a palavra de Deus de lado para nos dedicar a essas coisas. Tem muitos pregadores hoje que deixaram de utilizarem a palavra de Deus para utilizarem estratégias coach. Tudo bem. Então este menino, ele disse que o seu sócio chegava dias que chegava tão empolgado no trabalho, porque ele ouvia estas ministrações sobre sucesso, sobre motivação, mas logo no outro dia ele chegava e demorava, ou às vezes em todo dia chegava somente um cliente e ele desmoronava novamente, ficava triste e ficava angustiado. É porque a sensação de sucesso dele estava nas suas emoções. Então as nossas emoções, elas sobem e descem. Elas são variáveis. Nós temos que ter um equilíbrio emocional, que isso somente vai ser possível através da presença do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Uma vez ouvi um destes homens dizer que Gálatas capítulo 5, 22, aquilo ali está relatando como nós poder ter as nossas emoções equilibradas. Está falando justamente dos frutos do Espírito Santo. Então é necessário, queridos e amados irmãos, algumas restaurações das nossas vidas, como a leitura da palavra de Deus, por exemplo. Não é ir na igreja e ouvir o que o pastor está falando. Eu tenho que esquadrinhar na palavra de Deus. Eu tenho que saber se aquilo que ele está dizendo está de acordo ou não com a santa e sagrada palavra de Deus. A flor vai murchar, a erva vai secar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Ela se renova para nossas vidas. E tem alguns cidadãos aí, supostamente famosos, que querem fazer uma revisão na palavra de Deus, que querem modificar a palavra de Deus para os nossos tempos atuais. Meu amigo, nunca a palavra de Deus foi tão atual como nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Todos os dias nós estamos vendo o cumprimento da palavra em nossas vidas, na nação, no mundo. Isso estamos vendo todos os dias. Não tem mistério. Não necessita de revisão. Não necessita de transformação. Não necessita tirar versículos para colocar outros. Não. A palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é útil para nós corrigir, para nós instruir em justiça. Ela é útil, a palavra de Deus. Ela é como uma espada de dois gumes, que ela tanto corta para lá como corta para cá. Ela fala comigo, mas também ao mesmo tempo ela vai falar com você. É necessário essa restauração no nosso lar, da leitura da nossa palavra do Senhor. Leitura da palavra do Senhor,
dentro dos nossos lares. Tem alguns cristãos que dizem: eu já li a Bíblia, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse. Meu amigo, se a palavra de Deus se renova todos os dias Deus tem algo a falar para nós através da palavra do Senhor. É necessário esquadrinhá-la todos os dias. Nós não podemos abandonar a palavra do Senhor. Não podemos, diante de nenhuma circunstância, como servos e servas do Senhor, deixar a leitura da palavra de Deus de lado. Não podemos fazer isto. É necessário, sim, restauração nas nossas vidas. Restauração na adoração, adoração é ler a palavra também. É ministrar a palavra. É permitir que o Espírito Santo ministre essa palavra na minha vida. É postrar-nos diante do Senhor. E Josias fez isto. E o povo, diz a palavra de Deus, os habitantes de Jerusalém fizeram segundo o pacto de Deus, o Deus dos seus pais. E Josias removeu todas as abominações de todas as regiões que pertenciam aos filhos de Israel, e fez que com todos os que estavam presentes em Israel servissem ao Senhor seu Deus. E em todos os seus dias eles não se afastaram de seguir ao Senhor, o Deus dos seus pais. Quantos pactos, quantas alianças, quantos votos você tem feito ao Senhor até o dia de hoje? E permita-me perguntar, quantos deles você honrou a sua palavra? Em quantos deles você honrou a sua palavra? Quantas vezes você disse: eu vou congregar e não vou abandonar, mas no meio do caminho abandona? Honremos a nossa palavra, porque Deus honra a sua palavra. Pai eterno e Deus do céu, quero agradecer-te, Senhor amado, nesta manhã, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Senhor, que tu venhas derramar da tua graça, Senhor, que tu venhas derramar da tua presença neste dia sobre cada vida, que tu venhas suprir em cada necessidade, meu Deus do céu. Senhor, que tu venhas abrir a janela dos céus e derramar bênção que sobreabunde naquele lar, Senhor Deus, que tem sido restaurado, que tem restaurado a adoração, que tem restaurado, Senhor Deus, a oração, que tem restaurado, ó Senhor, a leitura da tua palavra, que te adoram em espírito e em verdade. Olha, Senhor Deus, para aqueles que te honram, ó Pai, que a tua presença esteja sobre seus lares. Podemos deixar de pedir-te, ó Deus, por proteção pelos trabalhadores desta manhã, aqueles que vão para os seus empregos, para os seus trabalhos, guarda-os e livra-os de toda sorte de males. Pelas crianças, pelos jovens, adolescentes, que estão, Senhor Deus, indo para os seus lugares de estudo. Livra-os, ó Deus, de todo mal. E aqueles, ó Pai, que ficarem em casa, guarda-os, livra-os, afasta, Senhor, dos seus lares todo homem e toda mulher perversa, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Oramos para que você tenha um dia abençoado. Viva na presença do Senhor, e as bênçãos do Senhor estarão sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.